Olá, eu sou o professor Jovi Barbosa e esta é a aula de número 2 do curso rápido de Matemática Financeira com o uso da calculadora HP12C. Como sempre prometido, quando você ver essa vinheta, significa que nós vamos para uma área aqui de cálculos, tá certo? E eu vou mostrar para você agora, antes uma introdução e depois alguns cálculos práticos já nesta segunda aula. Como dito, meu nome é Jovi Barbosa, eu sou professor de Matemática Financeira e você vai aprender agora uma importante noção de juros simples. O que são juros simples? Quando o sistema de cálculo é de juros simples, a taxa incide sempre sobre o capital inicial ou o capital original, sem qualquer alteração de valor. Vamos fazer um exemplo aqui. Seja um capital de R$10.000, por exemplo, e a taxa de 10% de juros ao mês. Então, sobre o capital será aplicada a taxa de 10%, rendendo aqui, ó, R$1.000 de juros para cada período da operação. Suponhamos um período mensal. Então, todo mês, este capital renderá um valor de R$1.000 de juros. É simples mesmo, porque a aplicação é sempre linear. Vamos aqui mudar para o cálculo da HP aqui. Por que nós estamos fazendo essa conjectura de dizer se a taxa for mensal? É porque às vezes a taxa pode não ser mensal. Ela pode estar aplicada em um outro período de tempo, corresponder a 2 meses, taxa bimestral, por exemplo. Isso significa que a cada mês o valor dos juros será o mesmo, R$1.000, R$1.000, R$1.000. Portanto, a taxa é dada por um determinado período de tempo, ao mês, ao trimestre, ao ano, por exemplo. Para se calcular o montante, é necessário que se encontre o fator da operação, ou o fator de juros. No caso dos juros simples, existe uma fórmula. Eu não gosto muito de fórmula, mas a gente fala a fórmula sempre do fator. E se eu fizer a fórmula do fator para todas as operações de matemática financeira, se eu começar a conceituar, começar a entender na minha cabeça o que é um fator, como ele funciona, o que está engendrado dentro de um fator, pode ser juros simples, juros compostos, não importa a operação, eu vou sempre fazer o cálculo sem precisar de fórmulas de matemática financeira. Basta a fórmula do fator. Então, hoje você vai conhecer a fórmula do simples. Fator de juros simples, 1 mais IN. Eu não preciso dizer a você que, neste caso aqui, primeiro se multiplica, né? O I multiplica pelo N, depois é que soma com o U. Portanto, observe que o número 1 no fator de atualização representa o capital. Primeiro conceito que a gente pega do fator. O número 1 que está aqui, ó, ele representa o capital da operação. E os elementos IN e N representam a variação, que é o resultado, na verdade, da aplicação dos juros e o tempo. Só que tudo isso na forma unitária. Nós não estamos falando aqui em percentual. Então, o valor, ó, variação, o valor dos juros vai ser gerado com base no IN. Então, olha aqui, ó, a taxa no fator é dividida por 100 para ficar na forma unitária. Então, no exemplo que nós demos aqui em cima, a taxa é de 10%. Então, vamos lá, olha aqui, ó, para que eu entenda a situação do fator. O fator é a soma de 1 mais IN, olha aqui, ó, IN. O I é a taxa, na verdade, ela foi dada em percentual, você divide por 100. Então, olha aqui, ó, a taxa será sempre dividida por 100. Então, a taxa dividida por 100 multiplicado pelo N, depois mais 1. Vamos ler aqui, ó. Então, por exemplo, se a taxa for mensal ao mês, significa que cada mês o valor dos juros será o mesmo. Portanto, a taxa é dada por um determinado período. O fator de juros simples para a atualização da dívida será 1 mais IN. Então, está aqui a situação. Observe que o número 1, o fator, representa o capital. E N representam a variação, são os juros, na forma unitária, os juros do período. Mas nós temos dois elementos ali, nós temos o I e o N. O I é a taxa. A taxa no fator é dividida por 100. Portanto, se eu dei 10%,
ela vai ficar na forma unitária dividida por 100. Então eu vou pegar aqui, ó, no exemplo que trabalhamos há pouco, supondo um período de 5 meses, a taxa mensal, o fator será 1 mais IN, ou seja, 1 mais 0,1, porque 0,1, 10 dividido por 100 dá 0,1, vezes 5. Somando, eu tenho então o fator de 1,5, multiplicado pelo capital, eu terei aqui o montante. Portanto, o que eu preciso saber num trabalho com matemática financeira é só esta regra de 3 aqui, ó. Se eu souber somente essa regra de 3, acabou meu problema aqui. O que eu preciso é só saber isso. Montante é igual a capital vezes fator. Fator é igual a montante dividido por capital. Capital é igual a montante dividido por fator. Se eu entender essa regra de 3, acabaram-se os problemas de matemática financeira. Mas eu posso fazer uso da calculadora, não é isso? Eu posso. Então, se eu fizer uso da calculadora, eu venho aqui, olha, eu tenho lá a taxa de 10%, dou Enter, eu posso fazer 100, divide, e aí eu já tenho a taxa unitária para um período. Mas são 5 períodos, então eu vou multiplicar 5 vezes. Vou ter que somar com 1. Lembra que eu falei que primeiro se faz a multiplicação, depois se faz a soma. Vou somar com 1. E ali eu encontrei o fator, 1,5. Agora eu pego lá o capital, que é de 10 mil reais, 10 mil, e multiplico. E aí eu vou obter o montante, 15 mil reais, tá certo? Olha, eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui, escreve para mim as suas dúvidas aqui nos comentários que eu quero saber. Compartilhe o vídeo, dá um like, ajuda a gente a crescer aqui, porque você poderá ser beneficiado com mais dicas sobre mercado financeiro que vai crescer aqui com muita informação. E se você estiver interessado no curso completo, visite o nosso canal curso de hp12c.com.br. Tudo junto. Curso de hp12c.com.br. O link de tudo isso está na descrição do vídeo. Beijo no coração de todos e até a próxima.